Existe uma igreja que ninguém vê, que clama, mas ninguém ouve, que se move, mas ninguém sabe. É uma igreja que ela acontece debaixo das casas, acontece dentro dos bosques, dentro de uma caverna, ou até mesmo numa Bíblia dentro de um chip de celular. E eu queria compartilhar parte da história de como eu vivi com 5 refugiados do Paquistão por mais de 8 meses, num tempo que eu passei com minha esposa na Austrália, e como isso fez a minha cabeça abrir de uma maneira diferente. Recentemente, o Portas Abertas liberou a lista de 2024, a lista dos 50 países mais perseguidos. Assim como no ano de 2023, o Paquistão ele continua em 7º lugar. Só que quando a gente fala de perseguição religiosa, a gente está muito ligado a bomba, a morte, a sequestro, mas essa não é a perseguição moderna que acontece hoje. Ela é muito mais sutil e por isso mesmo ela também é muito mais potente. A gente morou por 8 meses com uma família que eles são nativos do Paquistão, mas eles fugiram do Paquistão por causa da pressão religiosa, passaram 4 anos na Tailândia, esperando o asilo político da Austrália, porque a Austrália tem uma dinâmica de fronteiras. Você aplica para lá e eles precisam liberar com que você vá, porque é uma ilha, então eles controlam todo mundo que entra e todo mundo que sai. Quando eles chegaram lá, eles começaram a contar a história de como é que era o tempo que eles passavam no Paquistão e dentro de uma perseguição muçulmana. E isso, pra mim, é a história que ninguém quer que a gente ouça. Porque a história de verdade é que não é um movimento ideológico X ou Y que persegue os nossos irmãos. O principal organismo que persegue hoje os nossos irmãos é o islamismo. É a religião que mais machuca, mais persegue, mais violenta e que principalmente dissimula para o mundo uma narrativa de progressão e de conquista através de Doha, Catar e Arábia Saudita, que mascara quão subvertivo é a cultura dentro de uma pessoa que talvez não seja muçulmana. E lá dentro eles falaram de um tipo de perseguição que me chamou a atenção. Que não é uma perseguição que você vai ser agredido na rua, muito pelo contrário. Você vai continuar vivendo sua vida normal, mas você não vai ter acesso a nada que é básico. Então, quando eles estavam crescendo, eles não poderiam ir para a escola, por exemplo, e sentar na primeira fileira. Na verdade, você sentaria na última fileira, os professores seriam mais rígidos com você, dariam notas piores na sua prova, ninguém ia fazer dupla no trabalho com você e você seria constantemente socialmente empurrado. Isso também se estendia para você não poder comprar em nenhuma mercearia ou comércio local, porque se as pessoas soubessem que você é cristão, elas não venderiam para você, da mesma maneira que você não consegue emprego. Porque a partir do momento que sabem que você é cristão, eles não te contratam. E a maioria das pessoas não vive em cidades grandes como São Paulo, onde a gente está agora, mas sim em cidades pequenas, onde todo mundo se conhece. Então a partir do momento que você virou cristão, todo mundo marca você. E eles fazem questão com que essa informação circule para todo mundo e assim ninguém te dê acesso a nada. Então você não consegue emprego, você não consegue comprar as coisas e eles dificultam os seus processos sociais no mais alto nível. Vou vender minha casa, ninguém vai comprar. Vou comprar uma casa, ninguém vai vender uma casa para um cristão. Ah, quero comprar um carro, ninguém vai vender o carro para um cristão. Mas o cara tem uma concessionária, ele precisa vender, mas se você é cristão, ele não vai vender para você. Então é uma perseguição que ela não é sobre você ser mutilado fisicamente, não, é sobre tornar a vida impossível. E tudo isso muda a partir do momento que você negar Jesus e confessar Allah como o Senhor e Salvador. Não é uma perseguição violenta, é uma perseguição velada e por isso ela é eficiente. Porque ninguém vai fazer uma notícia de cristãos foram impedidos de comprar num mercadinho, whatever. Isso garante que eu tenho um sistema de controle nas pessoas. Enquanto eu ouvia as histórias e eu ouvia as conversas, você via um sofrimento profundo nessas pessoas que passaram nessa situação por anos, onde elas tentavam construir uma vida normal e a única opção viável para manter a sua fé e preservar a sua fé foi fugir. E fugir para um outro país onde ninguém saberia quem elas eram e elas poderiam se esconder. E enquanto eu estava ouvindo aquela história, eu e a Bruna, a gente foi muito constrangido no sentido de, cara, a gente nunca vai ser perseguido por ser cristão no Brasil.
a gente nunca vai ser impedido de fazer as coisas. E por mais que você ache que a gente vai sofrer perseguição, o Brasil está muito longe de sofrer uma perseguição em qualquer esquema dentro da nossa geração. Talvez se você for para países como Bolívia, ou países até mesmo como ali perto do Equador, em alguns tipos de sistema de governo que a galera está tentando implementar a mesma estratégia que a China fez, onde ser cristão não é crime, mas evangelizar é crime, mas não tem como você ser cristão sem evangelizar, então logicamente ser cristão é crime. Essas dinâmicas elas estão muito longe da nossa realidade. Só que os nossos irmãos latinos, eles vivem isso. Eu estava na Bolívia, enquanto a lei que proibia e criminalizava a evangelização, ela estava sendo debatida. E ela era tão agressiva que só você transmitir um culto da sua igreja já era considerado mídia e marketing político-religioso, sendo assim você era criminalizado e o pastor poderia ser preso. Porque o objetivo é esse, é colocar um cabresto, mas a gente não vive nessa realidade. A gente vive numa realidade onde tudo é muito acessível. E tudo que é muito acessível também tem pouco valor. A grande revelação que eu tive lá é o quão preciosa é a fé em Jesus Cristo que eu tenho, que para eles custaria a vida inteira. Nunca ter uma formação acadêmica, nunca ter um emprego, nunca conseguir morar numa casa boa, porque nenhuma dessas coisas seria possível para um cristão. Mas valia a pena viver uma vida onde você não teria muito para conseguir ter tudo, que é Jesus. Por isso que eu fico cada vez mais irritado com a narrativa que correlaciona a fé em Jesus Cristo com uma prosperidade direta financeira. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor ele pode te abençoar, mas eu tenho certeza que esse não é o elemento fundamental da trajetória que você tem de fé. O quanto você tem na conta, o tênis que você tem no pé, o carro que você dirige, não são os objetivos do nosso Deus, eu te garanto isso. Ele pode sim te abençoar e Deus ele se alegra em abençoar e dar boas coisas para os seus filhos. Mas enquanto eu vi aqueles cristãos tratando a sua fé como uma pérola de grande valor, dispostos a abandonar tudo, me fez um questionamento de que essa igreja que ninguém vê, ela é a igreja que quanto mais a gente olha para ela, mais a gente lembra quem a gente é. Quanto mais a gente se conecta com a verdade do Evangelho, de que Cristo Jesus vale tudo. Vale suas vontades, vale seus sentimentos, vale seus sonhos e vale seus desejos. Jesus ele não pode continuar sendo uma boa opção social. Nós continuamente precisamos nos lembrar, Jesus é a única opção. Ele é caminho, verdade e vida. Ele não é atalho, hack e código. Ele não é chave. Ele não é nada disso. Jesus não é um bom mentor, Jesus não é um bom mestre, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único que é digno e o único que é suficiente para não apenas ser o nosso Salvador, mas também ser o Senhor da nossa vida. E eu estou compartilhando essa história não para criar um peso, mas para talvez te convidar a voltar, a olhar para aquilo que importa e por mais com uma rotina tarefada, que a gente não perca os olhos e o coração daquilo que realmente importa, que é o tesouro que quando é achado, vale a pena vender tudo para manter ele. O Evangelho de Cristo Jesus, a salvação e o reino de Deus. Que essa mensagem seja com o mesmo confronto que eu tive convivendo com eles. Pessoas que perderam tudo para ter algo muito maior. Vale a pena. Continua persistindo. A jornada não acabou, ela só está começando.